amigos do Saúde Digital, vamos conhecer uma médica hoje muito simpática, inovadora e que tem uma experiência bem bacana para contar para a gente de uma experiência que ela teve lá na Noruega. Infelizmente, por causa de um acidente, ela teve que conhecer profundamente o sistema de saúde da Noruega. E ela vai contar a experiência dela, mas com o olhar de uma médica inovadora, de uma médica que trabalha com inovação. E desde já eu quero agradecer nosso amigo André Bressan, que é um médico que mora na Dinamarca, é um dos ouvintes do podcast. Ele falou, cara, mandou para mim o artigo da Natália Cuminali, Futuro da Saúde. Aliás, eu recomendo, quem não segue a Natália, vai lá, Futuro da Saúde. E saiu um artigo sobre a experiência dela na Noruega. O André Bressan mandou para mim, falou, convida ela para falar no seu podcast. Eis aqui, estamos ao vivo em São Paulo, gravando no estúdio. Você pode acompanhar a gente no YouTube, no Spotify, nas plataformas de podcast em áudio e vídeo. Caroline Canaã, doutora Caroline Canaã, obrigado pela sua presença. E muito legal essa aproximação através de um ouvinte. Sim. Né? E você também contou que você também é ouvinte do podcast. Sem dúvida, o prazer é meu. Assim, a Saúde Digital foi o primeiro podcast de inovação em saúde que eu ouvi. Então, isso foi lá em 2020, né? Começo da pandemia, a gente tinha pouca atividade fora, então o seu podcast já existia desde 2018, então eu tive muito tempo para ouvir todos os capítulos e ficar ali assíduo e continuo ouvindo até hoje. É um prazer estar aqui. Legal. E hoje você trabalha com inovação no Einstein. Conta um pouquinho do seu background. Tá. Depois a gente vai falar um pouco da sua experiência lá na Noruega, do sistema público, comparar com o Brasil, sob o olhar de uma médica que trabalha com inovação num grande hospital brasileiro. Sim, claro. Acho que essa jornada, né, na verdade, ela começa desde antes da medicina, assim. Poucas pessoas sabem, mas eu fiz moda antes de fazer medicina. Foi um momento bem importante, assim, da minha vida. Eu era bem nova, né? Acabei o colégio, já fui para a graduação. Naquele momento eu tive a oportunidade de fazer estágio em várias empresas que as pessoas têm desejo de trabalhar, né? Na revista Vogue, na Daslu, eram locais bem interessantes para os alunos, mas o que mais me impactou mesmo foi numa agência de consultoria que chama WGSN. Para quem não conhece, a WGSN ela é uma consultoria internacional que faz prospecção de tendências. Naquela época eram tendências relacionadas a comportamento, mas hoje em dia eles fazem bem abrangente, não só para ramo de moda e wellness, mas também saúde, mercado, tudo mais, né? Então, naquele momento, eu passei a entender o valor de uma prospecção de tendência, né? E aí eu me lembro que eu tive uma conversa com a minha chefe direta, né? Eu era estagiária, e aí eu perguntei para ela, mas por que a gente está fazendo isso, né? Eu era muito nova, não estava bem entendendo exatamente, né, a necessidade daquela prospecção de tendência especificamente que a gente estava trabalhando. Ela me perguntou, para que você acha que é? Daí eu falei, para antever a necessidade do consumidor. Aí ela falou, também, mas quando a gente prospecta uma tendência, a gente guia processos de inovação e ser inovador é ser relevante no mercado. E aí aquilo fez muito sentido para mim, mas passaram-se muitos anos até eu entender que aquele sentido era porque eu gostaria de trabalhar com inovação, né? E aí foi essa jornada. E aí você fez medicina, formou em pediatria. Isso. Passou um tempo fora, voltou e já caiu no Einstein para ser pediatra. Isso, eu comecei no Einstein um pouquinho antes da pandemia, em fevereiro de 2020, né? Fui contratada para trabalhar na assistência do Einstein como pediatra, então eu sou, na verdade, emergencista pediatra. Então, fui trabalhar nas unidades de pronto atendimento, mas já naquele momento com desejo de trabalhar em inovação, né? Então,
Ao final da residência, eu já comecei a ter um pouco mais de contato com alguns projetos, com alguns papers, sites que falavam sobre inovação em saúde. E aí, quando eu cheguei para trabalhar na instituição, ainda que meu cargo fosse de pediatra na assistência, eu tinha, sim, um desejo de chegar para trabalhar na diretoria de inovação. E aí você foi galgando o seu espaço para trabalhar cada vez mais com inovação, sendo pediatra. E cabe salientar aqui que o Einstein dá essa oportunidade, né? Isso é bem notório. Vários médicos de carreira, vamos dizer assim, que entram na inovação dentro do ambiente do Einstein pela oportunidade que ele dá para esses médicos que despertam esse interesse. Então, você é fruto dessa também do seu interesse, da sua persistência, da sua vontade em trilhar esse caminho de inovação, mas também fruto do hospital que abriu a porta para você fazer isso, né? E o meu intuito de falar isso é que durante a minha carreira de médico radiologista, eu sentia muita falta dos empregadores olharem os profissionais além do bisturi e do estetoscópio. Sim. Essa é um ponto interessante, né? Eu acho que o médico, ele mesmo se vê ainda nessa posição, né? Eu só sei trabalhar na assistência ou como docente ou como pesquisador. Os médicos, eles ainda não entendem o potencial que nós temos, né, para trazer novas visões, para trabalhar com inovação, tecnologia, que de fato impactem na saúde do paciente muito mais do que o que a gente tem de impacto só na assistência, né? Perfeito. E com esse background, você foi para passar férias na Noruega, numa estação de esqui. Na verdade, eu nem tava de férias. Não? Eu tava aqui, eu fui só ser o médico do resgate. Aí um familiar seu estava lá numa estação de esqui, ele sim, de férias. Sim. Aí, de repente, você é chamada. E aí? Foi interessante, né, que acho que como médico, ou a gente pesa muito para achar que vai acontecer tudo de ruim, ou achar que aquilo, imagina, não é nada, enfim. Eu fico aqui nesse público de sempre achar que é menos do que o que está de fato acontecendo. Quando ele me ligou, eu fiquei pensando, imagina, sofrer um acidente de esqui, não é nem o esqui que a gente está acostumado, é um esqui que é tipo um trenó. Então você vai sentado, né? As crianças fazem esse tipo de brincadeira lá. Quando ele me falou, eu pensei, não deve ser nada. Ele vai colocar um gesso, vai voltar para o Brasil e tudo tranquilo. Mas, na verdade, as coisas foram se deteriorando e isso foi num período muito curto, assim. E, ao mesmo tempo que tinha essa deterioração, a gente tinha também um cuidado em saúde muito integrado, que me deixou bem impressionada, assim, né? Então, a Noruega, ela hoje tem um sistema de saúde público para a sua população, funciona muito bem, assim, ele é um dos sistemas de saúde que são melhor avaliados no mundo, assim. Ele tem toda uma integração do cuidado de forma que o paciente esteja no lugar adequado, recebendo o tratamento adequado, e que isso a gente ouve muito falar no Brasil, né, em outros países, mas você colocar isso na prática, tirar lá da apresentação do PowerPoint e colocar na prática é muito difícil de executar, né? E lá eu percebi que eles têm isso muito forte, muito por uma interoperabilidade dos dados eficaz. Então, do momento em que teve o acidente, o carro, a ambulância, ele não chega na pista de esqui, né? Então, são quadriciclos que chegam na pista, fazem a remoção do paciente em quadriciclos. Aí tem uma ambulância esperando ao final da pista, né? E a ambulância leva para um pronto atendimento. Nesse pronto atendimento são médicos emergencistas, não tem as especialidades num primeiro momento.
Se o paciente tem condição, depois da avaliação de alta, ele vai para casa, do contrário, ele é encaminhado para um serviço de referência. E nesse caso, era necessário uma avaliação de um ortopedista, então fomos encaminhados para esse serviço de referência, que é um hospital universitário em Oslo. E aí lá é que seguiu todo o tratamento. E aí, eu creio que era uma fratura exposta que precisaria de um procedimento cirúrgico. Isso. Ela não foi uma fratura exposta, mas foi uma fratura bem extensa de tíbia, fíbula e dos ossos do tornozelo, né? Então, teve uma necessidade de fazer uma fasciotomia num primeiro momento por conta de uma síndrome compartimental, por conta daquela quantidade de fraturas, acabou originando essa síndrome compartimental, né? Passou por 3 cirurgias, e aí esse é um ponto bem interessante. Aqui no Brasil, ainda que eu não seja ortopedista, a gente roda, né, no internato, na residência da pediatria do HC, a gente passa um pouco na ortopedia pediátrica, e as condutas, elas não são tão rápidas, assim, né, essa abordagem cirúrgica entre uma cirurgia e outra demora um pouco, né, a gente fica avaliando mais a situação, tudo mais. Lá não, lá a gente fez, então, a primeira cirurgia já na manhã seguinte do dia do acidente, e as outras menos de 24 horas. Então, a gente fez uma na segunda de manhã, outra na terça de manhã, outra na quarta pela manhã também. O acidente foi num domingo, eu embarquei para a Noruega naquele mesmo dia, mas para chegar lá é muito difícil. Então, são 2 aviões, né? A gente faz uma conexão, depois chega em Oslo, pega um trem, é bem complexo, assim, foram momentos bem difíceis, mas no fim deu tudo certo. Quando você chegou lá, ele já estava em qual procedimento? Já tinha passado a primeira cirurgia, né? Já era ao final da segunda-feira, né? Umas 19h, assim. E já estava internado no hospital universitário. Então, os pacientes, eles não fazem essa passagem pela UTI mesmo nas grandes cirurgias. A cirurgia segue sem intercorrência, o paciente volta para o quarto. Ele não faz essa passagem em outro local. E com seus olhos de médica que trabalha com inovação, quais foram os pontos, assim, você já citou aí algum, né, essa rapidez no resgate, sendo atendido por profissionais capacitados, que são paramédicos, emergencistas, essa rapidez na conduta, menos de 24 horas do acidente, ele já estava sendo, então foi levado, foi diagnosticado, preparado a equipe para fazer cirurgia e realizado o ato cirúrgico em menos de 24 horas. Isso. Que mais você nota de eficiência que te chamou a atenção? Fazer essa transição do cuidado, né, do quadriciclo para ambulância, para o PA e para o hospital, isso tudo aconteceu em menos de 6 horas, né? Então, isso eu achei bem rápido. A partir do momento em que o paciente ele dá entrada, os dados eles são compartilhados, né? Então, quando eu cheguei, eu precisava ter um documento dizendo que eu estava lá, porque eu tinha que dar algumas aulas e precisei cancelar essas aulas por conta dessa intercorrência, mas eu precisava justificar, porque eu já tinha passagem comprada, hotel, né? E no dia que eu cheguei, eu pedi um comprovante, um relatório que eles me entregaram no mesmo momento, assim. Então, nitidamente os dados eram de muito fácil acesso, era feita uma impressão com uma assinatura digital, e aí isso é tudo muito rápido, assim, né? Do ponto de vista de incorporação de novas tecnologias, eles não têm tantas, né? Assim, o intuito do sistema de saúde é a saúde coletiva, mas o que tem funciona e está a serviço da equipe assistencial, diferente, talvez,
de alguns momentos aqui no Brasil em que a gente tem essa pressão pela incorporação de novas tecnologias, mas que ao fim são mais um trabalho na rotina do médico, do enfermeiro, dos outros profissionais de saúde, né? Então, assim, a ajuda é pouca frente ao desgaste que a gente tem frente a essa nova tecnologia. Entendi. E aí te chama a atenção toda essa interoperabilidade, a eficiência, e a equipe, e a técnica, tipo, você tem certeza que você, como médica, ficava pegando os exames e mandando para seus colegas ortopedistas aqui do Brasil. E aí, é isso mesmo, a conduta e tal, certeza absoluta que você fez isso. E o que os seus colegas daqui falavam? É isso mesmo? A excelência técnica, como é que era? É engraçado que o primeiro exame eu ainda estava aqui no Brasil, né? Eu recebi a tomografia e aí eu encaminhei para um amigo e falei para ele, você acompanha, um amigo ortopedista, você acompanha isso? Ele falou, olha, isso é uma fratura muito complexa, só o doutor fulano e o ciclano que vão acompanhar. Daí eu pensei, então acho que é grave mesmo. Mas lá eles têm a hierarquia do serviço de saúde é diferente da nossa, né? Inclusive a vestimenta. Tanto os médicos quanto os demais profissionais da saúde, todos usam a mesma vestimenta. Então, para nós que no Brasil, ainda nos melhores hospitais que a gente tem esse apoio para a enfermagem, que valoriza a equipe assistencial como um todo, as cores elas são diferentes de identificação, né, do pijaminha cirúrgico e tudo mais. Lá todos usavam uma vestimenta branca. Então, no primeiro dia eu demorei um pouco para entender, eu achava que todos eram enfermeiros. Até que veio uma médica falar comigo, e enquanto ela estava falando comigo, eu achava que ela ainda era enfermeira, mas com muita informação, assim, do momento operatório, né? Aí eu olhei no crachá e eu vi que ela era médica ortopedista, então eu percebi que a única diferenciação entre eles era o crachá, né? E isso traz para a situação uma sensação de que eles estão integrados. E de fato eles estavam, assim, a equipe de enfermagem extremamente capacitada, totalmente autônoma para tomar diversas condutas, inclusive nos momentos em que os médicos não estavam lá, e me davam uma sensação de que eles eram de fato empoderados para fazer aquelas atividades. Perfeito. E aí vale a pena a gente trazer uma reflexão, né? Hoje, principalmente nas empresas de tecnologia, de produtos digitais, usa-se muito o framework ágil para gerir, para desenvolver produtos. Hoje na SD Conecta, todas as áreas a gente usa o Scrum. E aí a gente estudando sobre essa palavra, o Scrum, ele é um passe, é uma jogada do rugby, que quem está acompanhando, que tem que estar acostumado a ver, é aquela jogada onde que vai ter a saída da bola, em que todos ficam agachados, inclinados para frente, empurrando ombro contra ombro, e todos no mesmo nível, sem uma hierarquia clara, mas cada indivíduo com a sua posição muito bem estabelecida. Se você trocar a peça, tirar ele da direita e pôr ele para a esquerda, aquela equipe multifuncional ela vai enfraquecer e o time adversário vai ganhar mais terreno. Por isso que o Scrum, que hoje é o framework ágil que as empresas utilizam, principalmente no desenvolvimento de produto digital, o nome é esse. E aí quando você fala isso, para mim me vem a mente que o médico, ele tem o seu papel hierárquico e ele tem o seu papel muito bem definido, mas ele faz parte de uma equipe multifuncional em que cada peça tem um papel fundamental bem estabelecido. E se você tirar uma dessas peças, você perde força e você não entrega o serviço como você gostaria. E isso é um contraponto muito forte como a medicina é montada hoje. Muito forte.
Quando nós passamos pelas residências, né, principalmente as cirúrgicas, o R1 ele já sofre uma pressão absurda do R2. Aí o R2 do R3. Aí o chefe faz isso com os residentes. Então parece que o cara sofre o R1, ele fala, não, mas quando eu for R2, mas quando O eu for oprimido é o R3, opressor, né? exatamente. E isso é totalmente contraproducente. E eu não estou falando aqui de hierarquia precisa existir. Eu estou falando Sim. de papéis numa equipe de alta performance, cada um tem que ter seu papel estabelecido e executar bem. E a gente precisa de todos, né? Eu acho que isso você presenciou bem lá nesse sistema. Muito, assim, adorei a comparação com o rugby. De fato é isso, e eu acho que traz também esse contraponto para a inovação, né? Porque quando a gente tem um médico trabalhando na inovação, é preciso repensar aquela estrutura que nós tínhamos na assistência. E na inovação, os outros não estão a serviço do médico, estão todos, incluindo o médico, a serviço da inovação, né? Então, acho que isso para nós aqui no Brasil, onde a hierarquia da medicina ainda é muito forte, né? Isso leva a uma disrupção, assim, né? Como que eu vou atuar nessa modificação total aqui do meu ambiente de trabalho. Né? E um confronto geracional. Sim. Né? Porque os médicos, talvez mais experientes e bem-sucedidos, ou nem tanto, eles querem e ocupam esse lugar. E talvez, Carol, isso é um tiro no pé. Porque esse lugar que o médico se coloca, esse lugar de fala, de autoridade, talvez é justamente o local em que vai pôr uma venda nos olhos dele. Porque ele tá com uma soberba ou tá impedindo dele perguntar ali pro R1, pelo auxiliar de enfermagem, para o secretário da recepção, talvez está a grande oportunidade dele evoluir enquanto inovador e trazer melhorias para o serviço. Sem dúvida, eu acho que você saber se comunicar e não só comunicar com seus pares, né? Saber se comunicar com todos da equipe assistencial ou com as pessoas que trabalham contigo é de extrema importância, né? Acho até que isso reflete um pouco do momento em que eu atuava na assistência, porque como emergencista, sozinho eu não tenho como cuidar do paciente. Se a enfermagem não tiver comigo, entendendo todo o processo, o protocolo, como que nós vamos fazer a transferência do paciente, todo esse processo do cuidado, eu não consigo trabalhar. Eu não tenho como trabalhar sozinha. Então, eu acho que essa parte da comunicação e de como isso era importante vem desde lá, daquele momento, assim, na minha formação. Perfeito. E no final das contas, o seu familiar foi bem sucedido, o protocolo, ele teve alta, voltou para o Brasil e tá tudo bem com ele. Graças a Deus. Ótimo. Passada a tensão do voo, né, do retorno para o Brasil, aquele medo de ter um tromboembolismo no voo, mas agora tá tudo ótimo. Tudo certo. E a questão de custos, como que foi? Foi out of pocket? Foi particular ou não? Como é que foi? Eles pedem só uma questão de um seguro de saúde, os dados, né? A gente recebe os valores do que foi pago pelo governo norueguês e lá a moeda não é euro, é coroa norueguesa, né? E ela, quando se faz uma comparação com o real é mais ou menos 50 centavos de coroa norueguesa. Então, esse custo proporcionado ao que a gente gastaria no Brasil, por exemplo, né? Se não tivesse convênio, numa suposição, ele é bem baixo, assim. Então, o governo, ele subsidia uma grande parte, isso não só para os estrangeiros, mas para a população como um todo, né? A população não incide custo nenhum, mas esse repasse do governo para a manutenção do sistema de saúde faz com que eles tenham uma maior eficiência ali no controle de custos. Então, é um valor
bem menor quando a gente compara num procedimento particular no Brasil, por exemplo. Mas aí vocês tiveram que, vocês tinham um seguro de viagem, como que funcionou na prática? Teve gastos? Teve os gastos do hotel, porque eu fiquei lá fiquei 3 semanas. Mas gastos de saúde não? Quando a gente chegou, eles só pediram os dados do convênio que ele tinha aqui no Brasil mesmo. O seu convênio aqui, mas será que ele vai cobrar do seu convênio aqui? Você sabe? Então a gente ainda não sabe isso, assim, a priori pediu só os dados. Do convênio. É. E tem algum aprendizado de experiência mesmo que você pode passar para quem está nos ouvindo, se que for fazer uma viagem? Façam um seguro saúde primeiro de tudo, porque você nunca sabe quando vai acontecer. E vocês não tinham esse seguro, não é o seguro aqui do Brasil, o seguro viagem internacional, vocês não tinham? Eu não tinha porque eu fui no mesmo dia do acidente, né? Assim, nem pensei, fui direto para lá numa correria. Mas acho que essa é uma coisa válida de se pensar. Veja, era um momento de lazer, assim, numa viagem que era a trabalho, era um final de semana, mas as coisas acontecem quando a gente menos espera, né? E eu acho que a segunda lição é, por mais que a gente tente planejar tudo na nossa vida, às vezes nada sai como planejado, tem essas surpresas, né? Eu tinha todo um curso para dar na semana seguinte, uma viagem para dar um curso, e as coisas acabaram sendo remanejadas. E a vida é assim, né? A gente vai se adaptando ao que surge. Mas um aprendizado esse seguro compensa, né? Opa. Compensa fazer esse seguro que vai cobrir. Por exemplo, se não fosse num país cuja saúde é pública, imagina nos Estados Unidos isso, a gente tava lascado, literalmente. Você acredita que, você falando nisso, o meu cunhado, ele mora nos Estados Unidos e ele faz doutorado numa instituição de respeito, Yale, e ele tem os seguros lá pela Yale e tal, só que ele repensa as atividades esportivas que ele faz baseado no alto custo se ele tiver um problema. Olha isso. Eu repensaria também. Mas olha, ele é engenheiro, eu falei, cara, mas não é possível que você tenha esse raciocínio. Ele falou, cara, ele falou, eu amo futebol, jogar futebol, só que eu repensei, se eu tiver uma lesão aqui, o meu convênio não vai cobrir e eu prefiro fazer as minhas corridas do que jogar futebol, porque eu posso escolher isso. E aí, mostrando, porque ele falou o quanto é caro se eu precisar, sendo estrangeiro e precisar usar o sistema americano. É mais ou menos isso que você está falando, né? E é também você se ver na mão de uma equipe que você não conhece, né? Principalmente para nós que somos médicos, eu tenho pesadelo de que estou sendo atendida por um mau médico, de verdade, assim. E esse é o meu maior medo que eu tenho atualmente, porque você sabe que aquele momento é crucial, né? Como médico, você sabe que tem um momento ali que, se não for feita a coisa certa, lascou. E esse é uma coisa que eu fiquei bem impressionada lá. A equipe, eles não são afáveis, como no Brasil. A gente fala mais, a gente abraça, né? Nós somos mais afetuosos. Lá eles têm um certo distanciamento do paciente, da sua família. Entretanto, são excelentes técnicos, né? E eu acho que isso é o que me deixou mais contente ao final, assim. Porque só um bom médico sabe o valor de um outro bom médico, né? Então isso foi muito impactante, assim, para mim. Foi bem legal. E mudando um pouco de assunto, para a gente voltar ao tema da inovação. O que você, como médica, né? Como uma médica inovadora, o que vocês têm feito? Você está ligada à Eretz Bio, que é o hub de inovação do Albert Einstein. E o que vocês têm desenvolvido lá
A gente falava sobre a pós-graduação que está começando. Conta um pouquinho do que vocês têm feito. A diretoria de inovação, ela tem algumas frentes de atuação, né? Acaba que as pessoas conhecem mais a Eretz-Bio, que é a incubadora e aceleradora de startups, mas existem outras 3 frentes, que é o Health Innovation Tech Center, que trabalha com transferências de tecnologias, propriedade intelectual e patentes. Existe um laboratório de metodologia de inovação, e aí aqui a gente tem, nesse momento, com exclusividade, trazendo uma metodologia para o Brasil, que é o biodesign, e nós temos também um braço de venture capital, né? Voltando lá para o biodesign, a gente está com esse novo programa que vai começar agora em abril. Então, o biodesign ele é uma metodologia de inovação que foi criada por Stanford há cerca de 21 anos. Ele vem a partir de uma releitura do design thinking, e ele foi a primeira metodologia de inovação para a saúde criada. Ao longo desses 21 anos, Stanford desenvolveu inúmeros projetos com os seus alunos. Lá isso funciona como um fellowship, e há cerca de 5 anos, mais ou menos, eles vêm procurando parceiros globais, e aí nós tivemos a oportunidade de trazer o programa para o Hospital Albert Einstein, né? E vai começar agora em abril, estamos bem animados. E você é egressa desse programa, né? Você fez lá em Stanford, e conta um pouquinho o que o aluno vai poder praticar. Claro. É engraçado que isso volta até um momento que é a importância de um podcast, né? E você vai entender por quê. Eu acho que o podcast ele é uma excelente ferramenta educativa, e eu passei a ouvir o Saúde Digital lá em 2020 e vários outros podcasts que eu estava muito interessada em inovação. E um desses podcasts tinha uma pessoa que falava sobre o biodesign. Eu terminei de ouvir aquele podcast, engraçado que eu lembro disso até hoje, né? Eu pensei, eu vou achar essa pessoa no LinkedIn. E aí eu fui lá e procurei no LinkedIn, Rodrigo Demarque. E ele trabalhava na mesma instituição que eu, né? E aí, como ele trabalhava, ele tinha um e-mail institucional, fui e mandei um e-mail para ele bem na cara de pau, assim. E nós começamos a nos falar. Ele me contou em trocas de e-mail como havia sido aquela experiência com ele, e aí eu decidi prestar esse programa de biodesign, né? Prestei 2 vezes, uma vez em Stanford e uma vez em Singapura, não passei. Então, assim, eu tive 2 negativas até ter a aprovação, né? Então, continuei nesse processo aqui porque passei a me aprofundar um pouco mais através das informações que Stanford disponibilizava, artigos que já haviam saído sobre a metodologia, né? E pensei, eu quero muito fazer essa pós-graduação aqui, esse fellowship. Acho que vai ser importante aqui nesse momento em que eu estou tentando pivotar minha carreira para a inovação. O programa em si, ele tem 3 fases, né? Então, na primeira fase é uma identificação de necessidades não atendidas, e pode parecer óbvio isso, né? Mas a partir do momento em que você faz uma imersão clínica com outros olhos, isso principalmente para nós que somos médicos, você passa a ver pequenas questões do atendimento, de partes do processo do cuidado, da medicação, que antes você não se atentava, né? Porque a gente está naquela rotina assistencial e a coisa fica meio robotizada, assim. Depois que os alunos fazem essa imersão clínica, eles trabalham na invenção de uma solução. E aí aqui, durante todo esse momento, nós vamos trabalhando em grupos, né? Então, são grupos interdisciplinares. Então, são médicos, engenheiros, administradores e outros profissionais de tecnologia. Aí, então, passa por esse processo da invenção da solução e depois para uma implementação
do que quer que seja que tenha sido criado, dessa inovação no mercado, né? Então, nesse período todo, eu trabalhei com um colega do hospital, que é engenheiro, trabalha comigo, o Júlio. Foi ótimo, assim, trabalhar com uma pessoa que não é da área da saúde, dá uma nova visão, a gente quebra um pouco aquele status quo da medicina, né? E agora nós estamos com essa oportunidade aqui no Brasil. Perfeito. Quem quiser saber mais sobre esse curso, que vai começar agora, eu entendo que as vagas de 2023 já estão fechadas. Já. Mas 2024 vai repetir, então você já fica de olho aí, que talvez pode ser o podcast que você está escutando agora. Exato. Assim como a Carol escutou lá atrás, pode fazer a diferença. Então, fica de olho aí nesse curso de pós-graduação. Chama a Carol lá no LinkedIn, faz igual ela procurou o Rodrigo Demarco, você pode procurá-la. E sabe o que é legal? O pessoal de podcast é mais acessível, né? Tipo, não é o cara que você viu na Globo, aquele artista famoso que você viu lá na Globo, que nunca vai te responder. Aqui não. Você pode mandar um LinkedIn pra ela, como que te acha rede social, Instagram, você também tem? Como que é melhor pra te achar? Só no LinkedIn, mas pode me mandar mensagem no LinkedIn. Caroline Canaã. Isso. Caroline Canaã vai te explicar tudo. E obrigado por estar aqui conosco, é excelente. Continue assim, continue desenvolvendo inovação, sendo médica. Eu sou professor da São Leopoldo Mandic e eu falo isso, não precisa ser todos, a gente precisa daqueles que vão cuidar do estetoscópio, a gente precisa dos que vão cuidar do bisturi, mas a gente precisa daqueles, assim como eu e você, que vão olhar para a inovação sem deixar de ser médico, sim, sem aposentar o diploma, e que vai fazer diferença para o paciente. Com certeza. E o potencial de impacto é bem maior, né? Quando a gente trabalha com inovação, a possibilidade de impactar milhares de pessoas, ela é contínua. Carol, obrigado pela sua presença. Valeu, vamos continuar em contato. Agradeço você que está nos acompanhando. Gostou? Dá um like, estamos em todas as plataformas, avalie o nosso podcast. Quando você faz isso, o algoritmo entende que esse conteúdo é bom e aí ele distribui para mais pessoas. Faça igual ao colega André Bressan, indique quem você gostaria de ouvir aqui ou temas para a gente falar e assim a gente continua. Obrigado e até a semana que vem.